Revisto. Uma crónica semanal de Norberto Pires. Reformar faz-se com debate e tempo. A organização administrativa do Estado português não reflete as necessidades da população nem as exigências colocadas pela nova realidade europeia, pelo que precisa, de facto, de uma reforma profunda. Fazer essa reforma a partir de Lisboa, sem o devido debate e ponderação e sem a participação ativa das populações, é um erro muito grave. Mas reduzi-la a uma mera reorganização de freguesias é algo de incompreensível. O foco deve ser colocado ao nível das regiões, procurando as sinergias e as agregações que promovam a eficiência e melhoria dos serviços do Estado. Nessa reorganização das regiões, devem ser considerados os seguintes objetivos e feitas as seguintes reflexões sobre a política de desenvolvimento regional. Em primeiro lugar, as sub-regiões devem ter dimensão para poderem ser competitivas numa lógica de desenvolvimento regional no quadro europeu. Em segundo lugar, essa dimensão deve ser interessante, apresentar mais-valias sociais e económicas e massa crítica para poderem ser consideradas parceiras de outras sub-regiões, por exemplo, transfronteiriças, e assim maximizar a possibilidade de projetos em consórcio que maximizem o financiamento comunitário de desenvolvimento regional e de coesão. Em terceiro lugar, a organização sub-regional deve facilitar modelos de governação que estejam alinhados com tendências naturais e culturais da lógica sub-regional. Isso permitirá uma melhor organização local, mais eficiente, e uma mais eficiente coordenação de ações conducentes a políticas concertadas. Em quarto lugar, a organização sub-regional deve permitir uma análise exaustiva dos equipamentos e serviços públicos de uma região, procurando adaptá-los às necessidades e melhorar a sua eficiência. Em quinto lugar, a organização sub-regional não deve estigmatizar, ou seja, não deve isolar as zonas de baixa densidade. Na verdade, deve fazer exatamente o contrário. Deve incluir numa mesma sub-região, de forma equilibrada e tendo por base uma análise técnica, zonas de baixa densidade e zonas mais competitivas na economia e na fixação de pessoas e meios. Isso permitirá, de forma concertada e sob a liderança do Governo e das entidades de coordenação regional, desenvolver projetos que permitam aproveitar sinergias entre zonas mais competitivas e as outras, fluindo as competências, as boas práticas e a cooperação ativa de pessoas como forma de esbater assimetrias e melhorar a competitividade global da sub-região e da região como um todo. Em sexto lugar, a organização sub-regional deve ter em mente as indicações para o próximo programa comunitário, nomeadamente a Agenda Europa 2020, procurando identificar de forma integrada as dificuldades de cada região e propor, com objetivos calendarizados a curto, médio e longo prazo, projetos de desenvolvimento regional que tenham como foco a fixação de pessoas, a redução de assimetrias e a melhoria da competitividade global. Os desafios colocados às várias regiões de Portugal são os de serem capazes, com uma análise sistemática e exaustiva das suas potencialidades e capacidades e a identificação realista das suas debilidades, de se organizar de forma mais eficiente, de funcionar como regiões coesas, de atrair financiamento para o seu desenvolvimento regional equilibrado, contribuindo dessa forma para a qualidade de vida das suas populações e para o futuro de Portugal. Mas para isso seria necessário que o espírito reformista não se esgotasse no irrelevante e não começasse pelo telhado. Até para a semana. Revisto. Uma crónica semanal de Norberto Pires.